12, versículos 1 a 8, a leitura. Exposição, versículo 7, versículo 8. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Podem sentar. Queridos, duas perguntas que nós precisamos nos fazer e que vão abrir uma série de outras perguntas são as seguintes: o que nós faremos com as coisas que nós juntamos? Qual vai ser a utilidade das coisas que você junta? Veja, muitos juntaram dinheiro para comprar uma casa própria. Mas o que você vai fazer com a sua casa quando você morrer? Muitos juntam músculos, trabalhados na academia, horas e horas, regados a uma boa alimentação, uma boa rotina. Pessoas adquirem seus músculos e ficam fortes, mas o que essas pessoas vão fazer com seus músculos? O que você vai fazer com a sua poupança? Qual será o destino dela quando você morrer? O que será das suas roupas, da coleção que você tem de roupas em casa, do seu armário, do seu guarda-roupa? O que vai ser da coleção de sapatos das mulheres, que muitas têm aí diversos sapatos? O que nós faremos com todo o conhecimento que nós obtivemos com a leitura de bons livros, com bons cursos que nós pagamos e realizamos? Alguns acham que podem juntar as memórias. E é isso que ele diz assim: na minha vida, tudo que eu junto aqui, o que mais importa para mim são as memórias. As viagens que eu fiz, os sorrisos, os prazeres usufruídos, é isso que eu junto, pastor. Mas o que você vai fazer com as suas memórias quando você morrer? Se nós formos sinceros, irmãos, se nós formos honestos, se nós formos verdadeiros, nós sabemos que nós não poderemos fazer absolutamente nada com aquilo que nós juntamos aqui nessa terra. Talvez você diga: pastor, mas eu posso fazer, eu vou deixar para os meus filhos. Os meus filhos vão herdar aquilo que eu acumulei. Sim, seus filhos podem utilizar as coisas que você acumulou. Mas eu preciso te lembrar que seus filhos também um dia irão morrer. Seus filhos um dia também serão enterrados. Seus filhos um dia também deixarão tudo aquilo que você juntou. Afinal, nenhum tesouro que nós juntamos aqui nessa terra pode ser levado por nenhum de nós. E há uma lenda atribuída a um rei extremamente famoso, um imperador chamado Alexandre o Grande, que ainda que seja uma lenda, que não tenha como a gente comprovar, ela mostra muito bem essa realidade. A lenda vai dizer que quando à beira da morte, Alexandre o Grande convocou os seus generais e relatou aos seus generais os seus 3 últimos desejos. E os 3 desejos desse grande rei, segundo essa lenda, eram que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos melhores médicos da época. O segundo desejo era que que fosse espalhado pelo caminho em que o seu caixão passaria até o seu túmulo, todos os espólios, os tesouros, tudo aquilo que ele tinha de riqueza que foi conquistado no seu império. O seu terceiro desejo era que 2 mãos, as suas 2 mãos, fossem deixadas balançando ao ar, fora do caixão, à vista de todos. E um dos seus generais, admirados então com esses desejos de Alexandre, perguntou quais eram as razões disso. E Alexandre então replicou, respondendo assim: eu quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão, para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte.
Eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas vejam que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Eu quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas vejam que nós viemos de mãos vazias e nós voltamos de mãos vazias, ou seja, para que elas possam ver que nós voltamos de mãos vazias. É assim, queridos. É assim a nossa vida. É dessa maneira. É assim como está relatado aqui. O melhor médico não pode te livrar da morte. O melhor hospital não pode te livrar da morte. Os recursos que você acumula não podem te livrar da morte. Tudo aquilo que você juntou, você vai partir para o túmulo de mãos vazias. E nós precisamos entender essa realidade. Porque muitos de nós, no meio do povo de Deus, não temos compreendido isso. E isso se revela quando nós encontramos várias pessoas no meio do povo de Deus, mais apegadas às coisas materiais do que ao Senhor. Muitos de nós agimos assim, e agimos da mesma maneira de uma pessoa que nós temos uma repulsa grande, de que nós olhamos para ele com desprezo. E essa pessoa é Judas. Judas era alguém que vivia nessa perspectiva. E muitos de nós criticamos Judas, mas estamos vivendo da mesma maneira como Judas. E esse texto nos mostra essa realidade. Nós estamos no texto que nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro. Passado ali pouco tempo, Jesus estava na casa de Lázaro, junto com sua irmã Marta e Maria. Jesus estava ali à mesa, uma estava cuidando das coisas para que Jesus pudesse alimentar, ser bem recebido, mas outra, chamada Maria, ela amava o Senhor mais do que seus bens. Ela amava o Senhor mais do que tudo que ela possuía. Ela amava o Senhor mais do que conforto, ela amava o Senhor mais do que lazer, ela amava o Senhor mais do que coisas dessa terra, e a prova disso é que essa mulher pegou um perfume que valia 300 denários, 300 dias de trabalho, um ano todo, basicamente, de trabalho, e derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus. E o que Judas fez? Judas olhou para essa situação, para essa cena, e ele não gostou da atitude dessa mulher. A fala de Judas foi: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, veja, por esse volume tão grande de dinheiro, um ano de trabalho, e não se deu aos pobres? E nós sabemos que ele não estava revoltado porque ele queria ajudar os pobres, porque ele amava os pobres, porque ele queria servir aos pobres. Não. Judas estava revoltado porque Judas amava esse mundo. Ele queria o dinheiro do perfume. O texto nos mostra que Judas era ladrão e roubava da bolsa. Ele queria o dinheiro do perfume. Para Judas era muito melhor que o perfume, em vez de ser derramado sobre Cristo, ungindo a Cristo, fosse vendido, o dinheiro dado a Jesus e seus discípulos, para que ele pudesse retirar o dinheiro dali e usufruir dos prazeres dessa terra, porque Judas era o tesoureiro do grupo. Nós já vimos isso em detalhes, e nós vamos ver hoje, nesses 2 últimos versículos que seguem nos ensinando, onde o Senhor segue pastoreando o meu coração e o seu coração, a não termos apego pelas coisas desse mundo mais do que nós temos apego pelo Senhor. E a prova disso, irmãos, é que o texto nos mostra que Maria não deveria ser repreendida pela atitude dela de derramar o perfume sobre o Senhor Jesus. É isso que nós vemos no versículo 7, na fala do próprio Cristo. Judas fala essa perspectiva, né? Porque não foi vendido, porque não foi dado aos pobres, e Jesus intervém. Jesus não deixa o pecado dele ali acontecer e passar ali despercebido. Jesus intervém. Jesus, entretanto, disse, versículo 7, deixai-a, para de importunar ela, deixa ela quieta, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. E aqui é preciso nós entendermos, irmãos, que os judeus perfumavam o corpo dos seus mortos. Quando uma pessoa morria, os judeus derramavam perfume sobre o corpo dessa pessoa. O próprio Senhor Jesus, ele foi perfumado quando ele morreu. Após sua morte de cruz, chegaremos lá, se assim o Senhor permitir. Em João 19, 39 a 40, nós vemos, e também Nicodemos,
que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Ou seja, quando uma pessoa morria, antes dela ser enterrada, antes dela ser colocada no túmulo, era colocado pelos judeus perfume sobre o corpo dessa pessoa. E o reformador João Calvino, ele fala com muita propriedade sobre esse ritual que os judeus realizavam, quando ele vai dizer que a unção de corpos não era naquele tempo uma cerimônia vazia. Eles não ungiam o corpo da pessoa com perfume de uma maneira vazia. Por que eu estou fazendo isso? Nem eu sei. É uma prática que meus pais fazem e a gente faz isso também, mas a gente não sabe por quê. Não, não era uma cerimônia vazia. Havia um propósito, havia um pensamento por trás dessa atitude. Ao contrário, Calvino vai dizer, era um símbolo espiritual, com o intuito de pôr diante de seus olhos a esperança da ressurreição. Ou seja, o judeu ungia o corpo de um morto, porque naquela cerimônia que ele estava ungindo o corpo do morto, eles estavam colocando diante de seus próprios olhos isso. Nós temos a esperança da ressurreição, nós estamos ungindo o corpo com perfume, porque nós sabemos que um dia esse corpo ele vai ressuscitar. Veja, não é só a alma da pessoa, é o corpo. Nós estamos ungindo esse corpo com perfume para que a gente se lembre disso. Um dia a morte vai ser tragada pela vitória. Um dia o cheiro de morte não vai mais existir. Um dia o que vai existir é cheiro de vivo, é cheiro de vida, é um cheiro muito bom, porque o morto vai ressuscitar. Era esse entendimento que o judeu tinha quando ungia o corpo com perfume. E veja, quando Maria derramou o perfume sobre o Senhor Jesus, ainda que Cristo não estivesse morto, Jesus ele faz um link, ele puxa claramente, ele liga essa atitude dessa mulher ao seu sepultamento. É essa fala de Cristo aqui, como nós acabamos de ler. Deixa ela em paz. Deixa ela, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Deixa Maria em paz. Que ela guarde isso para o dia em que eu for embalsamado, em que eu for sepultado, em que eu estiver sendo preparado para ali ser colocado no túmulo. Mas como é que Maria ia guardar um perfume que já havia sido derramado sobre o Senhor? Percebe que se a gente olhar rapidamente parece não fazer sentido? Como é que Maria ia guardar um perfume que já fora derramado? Judas estava olhando para a cena e dizendo, olha o que ela fez uma besteira. Era para ter vendido isso. Não tinha como pegar o perfume já estava no chão, misturado ali com a terra. A gente não está falando de um contexto como a gente tem hoje aqui de cerâmica. Pense na casa daquela época, provavelmente ali um solo de barro. O perfume já era. Como é que ela poderia guardar isso, se o perfume já havia caído? Queridos irmãos, Jesus não está falando que aquele perfume especificamente deveria ser guardado como se precisasse juntar aquilo, para que aquele perfume específico fosse usado sobre ele no dia que ele fosse sepultado, no dia que ele fosse embalsamado. Não. O que Cristo está falando aqui é aquela espécie de já, mas ainda não. Por quê? O que Cristo está falando aqui é, eu já sei que eu vou morrer. Eu já sei que o meu corpo já está morto. Veja, Jesus veio a essa terra, e ele veio a essa terra com que objetivo? Morrer. Então, naquele momento, Jesus já sabia o quê? Eu já sou um homem morto. O meu destino já é a cruz do Calvário. A morte, nesse sentido, é o meu fim aqui, ainda que ele fosse ressuscitar. Mas ela vai acontecer. Isso é uma realidade. Jesus pensava na sua morte. Ele sabia qual era o objetivo da sua vinda aqui. E quando Maria, então, ela derramou sobre Jesus aquilo que ela tinha de mais precioso, mesmo sem saber, é como se ela já estivesse ungindo o corpo de Cristo para a sua morte. E olha, isso que ela derramou sobre mim, que ela guarde para o meu sepultamento, o que Jesus está falando é, o que ela está fazendo agora, já é me preparando para aquele momento que vai chegar. O que ela derramou sobre mim agora, ela já está preparando o meu corpo, porque eu vou morrer. E aqui é preciso, irmãos, nós fazemos um parênteses, para pensarmos em algo que nós falamos muito pouco, mas que Cristo falava muito.
Se você ler os evangelhos, você vai ver que Cristo falava muito sobre a sua morte. Que Cristo lembrava disso e lembrava os seus discípulos sobre a sua morte. Ele lembrava e falava sobre qual era o seu fim. E como nós não temos essa cultura, não é verdade? Ontem eu preguei em uma igreja e eu abri o sermão falando, quem é que quer morrer? E os irmãos lá, os jovens, tudo angustiados assim, não pastor, ninguém, não. Não, nós não queremos morrer. Quando o marido vai falar sobre morte em casa, a esposa vira para ele e faz, cala a boca, não fala sobre isso é ruim demais. Se a esposa falar sobre morte, não fala sobre isso. Se a gente falar que nossos filhos um dia vão morrer, não fala sobre isso. Morte hoje se torna um assunto proibido no nosso meio. Porque traz dor, traz sofrimento. Quando deveria ser um assunto, irmãos, presente no nosso meio. Porque todos nós vamos chegar a isso. Se Cristo não voltar, todos nós morreremos. E falar sobre a morte nos lembra o quão limitados nós somos, o quão pequenos nós somos, o quão passageiros nós somos nessa terra. Falar sobre morte nos lembra que nossa terra não é aqui e que nós esperamos uma ressurreição. Falar sobre morte nos lembra daquele que morreu também e que venceu a morte. Nós deveríamos aprender com o Senhor Jesus. E pensarmos sobre morte, falarmos sobre isso. E não estou falando aqui para você virar uma pessoa gótica. Uma pessoa que abraça a morte como sendo algo que você vai viver morto estando vivo. Não é essa a realidade. Isso é pecado. Nós não vivemos nas trevas da morte. Quando nós falamos da morte, nós sempre falamos dela sabendo que um dia essa morte será tragada pela vitória. Ela sempre traz para nós um tom de esperança, um tom de vitória, uma preparação para a nossa vitória. E Jesus está falando sobre isso. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Eu vou morrer. Mas, amados irmãos, se para os judeus o perfume era um símbolo espiritual, colocado diante dos seus olhos, para eles se lembrarem que os mortos iriam ressuscitar, há algo então muito grande aqui. Afinal, Maria ungiu o corpo do Senhor Jesus, mesmo antes dele morrer, mesmo sem sabendo, preparando ele para o sepultamento daquele que foi ungido, também com o perfume do dia da sua morte, mas que diferentemente de todos os homens, que foram ungidos com perfume no dia da sua morte, e que seus corpos continuaram lá, no sepulcro, e estão lá até hoje, perfume derramado sobre Cristo, foi um perfume que foi derramado sobre alguém que não apenas morreu, mas alguém que também ressuscitou, alguém também que venceu a morte. Veja, o perfume derramado sobre esse homem chamado Cristo, foi um perfume derramado sobre um homem que é aquele que vai dizer, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O perfume derramado sobre esse, é o perfume derramado sobre esse homem que disse assim, olha, eu que sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, essa pessoa vai viver. O corpo de inúmeros homens foram ungidos, irmãos, até hoje continuam mortos, continuam no túmulo, continuam no sepulcro, viraram pó, mas o corpo do nosso Senhor que foi ungido, foi o primeiro corpo que ressuscitou. Foi o corpo daquele que de fato venceu a morte, foi o corpo daquele que está vivo. Perceba, o corpo do nosso Senhor é um corpo que hoje não exala mais um perfume colocado por homens, colocado por uma mulher, ali como Maria. O corpo recitado pelo Senhor é um corpo que agora exala um perfume muito maior. O corpo do nosso Cristo exala um perfume de vida. É esse o perfume que o corpo de Cristo exala hoje, representado por um perfume colocado por um ser humano. Irmãos, nós um dia colocamos um perfume sobre o Senhor. Maria deu o melhor perfume que ela tinha. Nicodemos e outras pessoas colocaram um perfume sobre Cristo. Mas sabe o que é que acontece quando Cristo ressuscita? Ele coloca um perfume em nós. Veja, entenda isso. Nós um dia perfumamos Cristo, o seu corpo, mas quando Ele ressuscita, é Ele que coloca um perfume em nós,
Ele nos ressuscita com Ele. E Ele coloca perfume em nós. E quem fala isso é Paulo em Corinto. Na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo vai dizer assim, falando sobre a igreja. E se lembre quem é a igreja. A igreja é o corpo de quem? De Cristo. É por isso que o nosso perfume é perfume de quem? É o perfume de Cristo. E olha o que Paulo vai falar. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Vivificados por Cristo, aquele que venceu a morte, nós agora somos feitos então corpo de Cristo, nós agora somos servos de Cristo, nós somos agora homens e mulheres, irmãos, que devem exalar o bom perfume de Cristo. Em vez de amarmos as coisas desse mundo, estarmos preocupados com elas, o Senhor chama a cada um de nós de sermos homens e mulheres que entregam a sua vida em serviço ao Mestre, oferecendo ao Mestre aquilo que de melhor nós temos, assim como Maria ofereceu. Oferecendo ao Mestre o principal, a coisa mais preciosa que ela tinha. Nós somos chamados, irmãos, a sermos homens e mulheres que dão a sua vida pelo Mestre, que vivem pelo Mestre, que transparecem o Mestre e que devem fazer com que as pessoas ao nosso redor sintam o bom perfume de Cristo. Se você pertence a Cristo, você foi ressuscitado para isso. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é se há temor no nosso coração. Queridos, se nós não temos chegado aqui todo domingo sentado e ouvido alguma coisa e saído e não praticado, se essa não é nossa realidade, se a realidade é de que há temor no nosso coração, de que nós amamos ao Senhor, de que nós conhecemos a Deus, sabemos quem Deus é, nós precisamos então nos perguntar algo. Se nós exalamos o bom perfume de Cristo, nós temos vivido assim, irmãos? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Porque se você é igreja, isso precisa ser uma realidade na sua vida. Você exala o bom perfume de Cristo. Tem uma coisa que é comum em perfume. Nós não sabemos a marca de quem usa. Nós não sabemos quanto custou. Nós não vemos a pessoa colocar. Mas se uma pessoa perfumada chega no nosso meio, automaticamente a gente sente o perfume. Não é verdade? Entra no elevador com alguém que está perfumado. O perfume toma conta do ambiente. Abrace alguém que está perfumado. O perfume toma conta do seu olfato. Sente no trabalho do lado de alguém que está perfumado. A pessoa não falou nada, mas você está sentindo o perfume dele. Veja, a figura que Deus usa para a igreja é essa. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: nós temos vivido assim? As pessoas ao nosso redor têm sentido o perfume de Cristo na nossa vida? Na sua vida? No seu trabalho? Quantas pessoas têm sido impactadas pelo bom perfume de Cristo na sua vida? Quantas pessoas já falaram isso para você? Porque se tem uma coisa que a gente fala, é do perfume da pessoa, não é? Menino que acaba tá cheiroso. Foi no barbeiro hoje, tomou um banho, não foi? Porque perfume choca. Quanto mais o perfume de Cristo. No seu trabalho, quantas pessoas têm sido impactadas, chocadas pela sua vida, porque têm sentido o bom perfume de Cristo em você? Quantos têm falado sobre isso com você? Nós estamos já em março. Quantas pessoas estão falando para você, chegam no seu trabalho e falam: a tua vida mudou minha vida. Porque um dia eu senti um perfume tão cheiroso que eu queria ser como você é. Na sua faculdade, quantos dos seus amigos estão falando isso em você? Na sua escola, quantos dos seus amigos estão falando isso em você? No seu bairro, os seus vizinhos falam isso em você? Olha, é o perfume de Cristo que eu sinto na tua vida. Tem algo diferente? Vai mais para dentro. Maridos,
A sua esposa tem sentido o bom perfume de Cristo na tua vida? Você é um marido que a sua esposa olha para você e faz: esse é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus, servo do Senhor, que pastoreia a minha casa, ensina teologia, cuida do meu coração, cuida dos meus filhos, leva a gente para a igreja, é fiel ao Senhor, esse homem ama o Senhor. E o perfume dele me choca. Você, marido, tem sentido isso da sua esposa? Você é uma mulher de Deus, piedosa, auxiliadora idônea. Ora por mim, ora para os meus filhos, ensina, cuida, pastoreia. O bom perfume choca, irmãos. Será que nossos filhos têm sentido isso de nós? Será que nossos filhos podem virar e dizer: papai é um homem cheiroso, mamãe é uma mulher cheirosa, elas cheiram Cristo. Eu quero ser como meu pai e como minha mãe, porque eles são como Cristo. Irmãos, não tem como. O nosso Senhor foi embalsamado com perfume, e Ele hoje é quem nos perfuma. Esse é o nosso mestre. Nós exalamos o bom perfume de Cristo para com os que creem. A palavra de Deus vai dizer que para com os que creem, o bom perfume de Cristo é cheiro de vida. Paulo vai continuar e vai dizer: para com estes, cheiro de morte, para a morte, falando dos ímpios, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? O bom perfume de Cristo impacta a vida do cristão. Na igreja, seus irmãos têm sido impactados. Você é cheiro de vida para os irmãos aqui da igreja? Ou será que você é pedra de tropeço? Pensa nisso, porque isso é muito sério. Aquele irmão falta o culto, vem quando quer, faz o que quer, é pedra de tropeço, não é bom perfume de Cristo. Chega atrasado, faz o que quer, vive dessa maneira, está todo errado, é uma bagaça nas redes sociais, isso é de tropeço. Ou será que você tem sido o bom perfume de Cristo na igreja? Porque é cheiro de vida para com quem é vida. Esse irmão é exemplo, eu quero ser como ele. Essa família é exemplo, nós queremos ser assim. É cheiro de vida para quem é vida. Isso impacta a nossa vida como igreja. Mas, irmãos, o perfume que a gente exala também, ele é cheiro de morte para com os ímpios. E isso é uma característica de que a gente está cheirando o bom perfume de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo. Os irmãos lembram do último sermão, onde a gente falou que não tem como a gente ser crente e viver plenamente em comunhão com os ímpios, e estar tranquilo com os ímpios, e amar, estar tranquilo ali, amar a convivência com eles. E esse texto mostra isso também. Que Paulo vai dizer, é cheiro de morte para a morte. Um crente que exala o perfume de Cristo, andando e vivendo com ímpios, ele passa a ser um cheiro de morte. Sabe por quê? Porque os ímpios caminham na morte. Porque nós falamos para os ímpios: isso é pecado, se arrependa, crê em Cristo, sem Cristo você vai para o inferno. Como é que nós podemos ser íntimos dos ímpios, se nós somos para eles cheiro de morte? Você entende que isso não faz sentido? Isso não faz sentido. Para um ímpio, a gente é cheiro de morte. Se o evangelho alcançar o coração dele, a gente vira cheiro de vida. Mas enquanto ele for rebelde, as práticas dele são contrárias à nossa, e nós denunciamos essas práticas. Não há como a gente andar junto e viver em comunhão e buscar conselhos e sentar na roda deles. O próprio Salmo 1 fala sobre isso. Não há, irmãos. E o Senhor nos chama hoje a nos examinarmos, a vermos se nós temos andado, irmãos, da maneira como o Senhor quer que nós andemos. Porque um homem que exala o bom perfume de Cristo é um homem que ama Cristo acima de tudo. Veja, nós exalamos o perfume de alguém que nós abraçamos. É ou não é? Às vezes o perfume ruim chega a dar uma agonia, né? Você abraça a pessoa e fala: meu irmão, fica o perfume da pessoa em mim, que agonia, o cheiro fica. E quando o perfume é bom, não sai ali de você, fica o dia todinho, você está louco com aquele perfume. Mas, irmãos, quanto mais nós andarmos com o nosso Cristo,
mais próximo dele nós ficamos e mais nós exalamos o bom perfume de Cristo. É por isso que, se não há perfume de Cristo em nós, não há caminhada com o Senhor, não há profundidade com o Senhor, não há relacionamento com o Senhor. E como essa tem sido a desgraça de muita gente no meio do povo de Deus. São homens e mulheres que querem apenas obedecer à lei, mas que não querem relacionamento com o Senhor. E o Senhor nos chama para sentirmos o perfume dEle e exalarmos o perfume dEle. Isso só vai acontecer quando a gente andar perto do Senhor. Perto do Senhor. E o que haverá, irmãos, de mais precioso do que isso? Os nossos bens nós deixaremos. Mas se nós impactarmos o mundo com o perfume de Cristo, pessoas serão salvas. Pessoas serão santificadas pelo Senhor. Quando você impacta um irmão na igreja com seu bom testemunho, pessoas são santificadas pelo Senhor. Pessoas são salvas pelo Senhor. E esses são os tesouros que nós juntamos aqui nessa terra que nós podemos levar. Você entende isso? Quantas pessoas têm sido impactadas pela sua vida? Quantas pessoas têm sido discipuladas por você? Quantas pessoas hoje você pode dizer: essa pessoa vai morar no céu, pastor, essa também e essa também, porque um dia eu preguei o evangelho a ela. Quantas pessoas, irmãos? Esses são os tesouros que nós juntamos. Fora disso, tudo fica. Tudo fica. E isso não é ativismo religioso. Isso é relacionamento. E o texto é concluído nos mostrando essa realidade. O versículo 8 nos mostra essa realidade. Nos mostra que nós devemos buscar Cristo, mais até mesmo do que causas justas. Porque o Senhor vai dizer assim: deixa ela em paz, que ela guarde isso para o meu sepultamento, como a gente viu. E ele conclui no versículo 8 dizendo: porque os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Veja, Jesus dá uma tapa sem mão em Judas e na sua teologia pecaminosa e errada. Não unjam a Cristo, não permitam isso. Peguem o dinheiro e deem aos pobres. Não era essa a motivação dele, mas Jesus não vai entrar no coração dele, Jesus vai entrar na fala dele. Jesus vai virar para esse povo, os seus discípulos, e vai dizer: os pobres, vocês têm sempre com vocês, mas a mim, vocês nem sempre me têm. E há muita teologia nesse texto. Há muita preciosidade nesse texto. Esse texto, por exemplo, ele quebra completamente toda a perspectiva comunista da busca de um Estado, de um país, de uma região onde não há pobreza e todos são iguais. Isso não é bíblico, isso não vai acontecer nessa terra, no mundo caído. Essa não é a realidade. O que Jesus está dizendo aqui para a gente: olha, os pobres, vocês sempre têm com vocês. Pobre sempre vai existir. No mundo caído sempre vai existir pobreza. É impossível você criar um Estado completamente igualitário pela força do ser humano, onde não haja mais pobreza. É impossível. Jesus está dizendo: Marx está errado. Isso não vai acontecer. Vocês sempre vão ter pobres com vocês. Pobreza é uma realidade de um mundo caído, irmãos. O que não significa que Jesus está dizendo que a gente não deve ajudar os pobres, servir a quem é necessitado, ou que ele seja insensível. Não é essa a realidade também. Dar esmolas, ajudar. Não dar esmola no sentido de você estar dando R$1 para o rapaz que está limpando o carro na rua sem você pedir, não é isso.
Mas todo o contexto, quem já estudou aqui sobre esmolas, no Sermão do Monte. Mas ajudar, servir alguém que está necessitado, isso é demonstrar o amor de Cristo, é amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Nós devemos fazer isso, dar esmolas nesse sentido de cuidar do necessitado, é uma causa justa, a igreja deveria se envolver com isso, nós deveríamos demonstrar o amor do Senhor. Os discípulos tinham uma cesta onde ajudavam também os pobres. Não é pecado, pelo contrário, é dever da igreja. Se envolver com obras sociais, minimizar o sofrimento do mundo, salgar esse mundo, diminuir o apodrecimento dele, isso faz parte do dever da igreja. Mas essa não é a missão principal da igreja. E é nisso que tropeça essa teologia errada, abraçada pela esquerda hoje, fortemente, essa teologia da missão integral, onde a igreja passa a viver como basicamente uma ONG, onde a igreja passa a ser um baluarte da luta contra a desigualdade, e se preocupar com isso, e a cuidar das pessoas, e o evangelho deixar de lado. A teologia da missão integral é isso, é produzir o reino de Deus aqui na terra pela força da igreja, e Jesus nunca chamou a gente para isso. Nunca. Os pobres vão sempre ter com vocês, é uma realidade, sempre vai acontecer, e Jesus está falando isso. Teologia da missão integral é diabólica, é pecaminosa, retira Cristo, retira o Evangelho, retira a graça, retira juízo. Não é missão da igreja viver em busca de igualdade. Não é essa a perspectiva. A missão da igreja é pregar o Evangelho. É se relacionar com o Senhor, é conhecer ao Senhor, é servir ao Senhor, é ter intimidade com o Senhor, e o auxílio aos pobres é apenas um braço disso. E esse texto vai completamente contra essa perspectiva de ativismo religioso, onde você vai entrar e você vai dizer: eu vou ajudar os pobres porque eu vou ser uma pessoa boa para Deus, eu vou servir na igreja porque eu vou ser uma pessoa boa para Deus, eu vou fazer isso porque eu vou ser uma pessoa boa para Deus, e não se relaciona com o Senhor. O que Jesus está dizendo aqui é: os pobres você sempre tem convosco, mas veja, a mim nem sempre me tendes. Ele está dizendo: eu estou com vocês em carne e osso aqui, eu estou com vocês encarnado, me aproveitem, usufruam da minha presença, me sirvam enquanto eu estou aqui em carne e osso. Os pobres, vocês podem cuidar depois, entre cuidar deles, ou cuidar de mim que estou aqui, entre se relacionar com eles, ou comigo que estou aqui. Aproveita esse momento, se relaciona comigo, me serve. Vocês nem sempre vão me ter aqui em carne e osso. Ele está falando para esse povo isso. E aqui nós aprendemos, irmãos, que relacionamento com o Senhor é muito maior do que atitudes. Você entende isso? Relacionamento com o Senhor é muito maior do que atitude. Você pode ter atitude de estar no culto todo domingo, de ouvir a pregação todo domingo, mas sair daqui e esquecer de tudo aquilo que você ouviu, não praticar nada daquilo que você ouviu, e você está fazendo a mesma coisa. Você está dizendo: eu vou cuidar dos pobres, ou seja, eu vou cuidar de uma obra de caridade, eu vou cuidar de alguma obra que eu possa fazer, mas eu vou deixar de me relacionar com Cristo. Eu vou deixar isso. E se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos naufragar na nossa fé. Porque a nossa fé vai ser pautada em obras, vai ser pautada em lei. E o que nós vamos viver é um teonomismo, que é a obediência apenas à lei, mas à parte de Deus. É acharmos que nós somos salvos pelas obras, pela lei. Enquanto os crentes têm vivido assim. Essa é a pergunta que você deveria se fazer hoje: por que você vem à igreja? Por que você lê a Bíblia? Por que você não mente no trabalho? Por que você ajuda o pobre? Por que você cuida de alguém? Essa pergunta você precisa se fazer. E se a resposta não for porque eu amo a Cristo e me relaciono com Ele e quero ser como Ele, porque Ele me salvou, você não entendeu o Evangelho ainda. Você está como Judas. Vamos ajudar os pobres. Vamos fazer obras. Enquanto que está dizendo: eu estou aqui, se relaciona comigo. Intimidade comigo. Me sirva intimamente. Entrega o seu coração a mim e mostra isso dando o melhor que você tem. Não oferece a mim o resto, oferece a mim o melhor, porque eu sou digno do melhor.
Esse é o coração, irmãos, do crente. Esse é o coração do crente. Você precisa pensar hoje se esse é o seu coração. Se é assim que você tem vivido. Se há relacionamento com o Senhor na sua vida. Ou só há religiosidade? Se só houver religiosidade, a sua religiosidade só vai aumentar o seu juízo. Só vai aumentar o juízo de Deus sobre a sua vida. Porque não há salvação em religiosidade. Não há. Quero fechar o texto demonstrando que esse ensino bíblico, lembrando daquilo que o apóstolo João vai dizer na sua carta. Olha a fala. Na verdade, Cristo fala isso. Não é João, é o próprio Cristo que fala isso. Ele vai dizer: se vocês me amarem, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Portanto, quem não guarda o mandamento, quem ouve sermão domingo, sai daqui como se nada tivesse acontecido e vive a mesma vida, não ama o Senhor. E não há alguém que guarde os mandamentos do Senhor também, da maneira como Ele se agrada, se não amar o Senhor. Tudo gira em torno do nosso amor ao Senhor. Ou do nosso amor aos ídolos. A quem você ama, a quem você serve. Onde está o seu coração? Ele precisa estar em Cristo. Porque é só em Cristo que há esperança. E a nossa oração deve ser: arranca-me desse mundo, Senhor. E leva-me a amar ao Senhor. E a me relacionar com o Senhor. Os pobres, vocês têm sempre convosco. Mas a mim, vocês nem sempre me entendes. Ficamos em pé. Vamos orar ao Senhor.